Fala pessoal, Shalom! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hei de Falar. Que alegria estar com vocês mais uma vez neste lugar, que é o nosso point de encontro. E desde já eu já quero te adiantar que o vídeo de hoje está muito legal. Por quê, Eide? Porque foi a minha primeira vez, gente, saindo sozinha para curtir a minha própria companhia aos 31 anos de idade. Pode crer, a primeira vez em que eu tirei para fazer isso. E eu quero compartilhar como foi esse momento com vocês. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Se você gosta de vídeos assim, né, sobre rotina, sobre o dia a dia, sobre pensamentos, motivação, sobre casamento, tudo isso sobre uma perspectiva cristã. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já devo te dizer que você está no lugar certo. Então, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos, tá bom? E você que já me acompanha, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Juntos, seguimos aí avançando e crescendo sempre. Pois é, gente, deixa eu já começar aqui contando que hoje é um sábado, tá? E eu tirei pra sair sozinha. Tava nos planos, mais ou menos. Por quê? Porque meu esposo hoje vai trabalhar e minha mãe, eu tinha combinado de sair com ela, mas ela não amanheceu se sentindo muito legal para poder sair e não foi pro rolê que a gente tinha combinado. Porém, eu já tinha na cabeça essa ideia de sair sozinha para curtir a minha própria companhia, para poder, sei lá, dar uma caminhada, tomar um sorvete, ir na praia, dar um mergulho, ir ao cinema, sabe? Fazer alguma coisa sozinha mesmo. Que eu tinha essa vontade, mas eu nunca tinha feito. Aí você me pergunta, Eide, você nunca saiu sozinha? Já, gente, já saí sozinha, né? Eu vou trabalhar sozinha, eu vou ao médico sozinha, eu vou, sei lá, pra igreja às vezes sozinha, mas não necessariamente pra curtir a minha própria companhia. Todas as vezes em que eu saí sozinha foi pra fazer algo que já era da minha rotina ou algo que eu precisava resolver, sabe, na rua, enfim. Mas sair pra me distrair, pra distrair a minha mente, isso eu nunca tinha feito. Então eu falei assim com a minha psicóloga, né, que eu tinha essa vontade e ela sempre me incentivando. Um abraço, inclusive, aí pra Grace. Ela sempre me incentivando a poder sair, a poder me divertir. E eu sempre colocava, gente, como se fosse uma trava, assim, um bloqueio que eu tinha na minha mente de que, sabe, pô, eu tenho essa vontade, mas pra que eu vou? Com uma outra pessoa é mais legal, é mais divertido. E hoje, neste sábado, eu decidi quebrar isso. Eu devo te dizer que foi uma experiência bem legal, apesar de rápida, né? Por que foi rápida? Porque o dia hoje não amanheceu muito legal, muito ensolarado, amanheceu nublado. Vou deixar aqui pra vocês as fotos, tá? Que eu tirei antes de sair. De um lado tava um solzinho, do outro lado tava uma nuvem enorme, prometendo chuva. Mas eu falei assim, não vou deixar isso me abalar. Porque se eu não for, eu já tinha tentado outras vezes, né, fazer essa caminhada, não tinha dado certo. Se eu não for hoje, eu não vou conseguir mais dia nenhum. Vou ficar só colocando dificuldade, não vou. E eu falei, vou assim mesmo, vou arriscar. E arrisquei. Peguei meu livro, botei minha roupa, peguei minha água, minha mochilinha e fui. Tava ainda meio nubladinho, eu falei, Deus, me ajude. Pra que quando eu chegar lá, pelo menos eu consiga sentar, né, e ler um pouco do meu livro. E aí, gente, quando o ônibus chegou na orla, a chuva começou a cair. A vontade que deu, de fato, não vou mentir pra vocês não, mas a vontade que deu foi de continuar no ônibus e voltar pra casa. Mas eu falei, já tô aqui, né? Eu vou esperar a chuva pelo menos dar uma aliviada e fazer o que eu vim fazer. Que foi ler um livro e aproveitar a vista. E aí, quando eu desci do ônibus, já estava mais de boa, né? A nuvem, a chuva. E escolhi um lugar ali para sentar, para abrir meu livro e começar a ler. Eu comecei a ler, gente, e foi assim bastante legal porque eu consegui de fato me concentrar naquilo que eu estava lendo, com o barulho do mar,
sabe, à minha volta, com o vento batendo no rosto. Foi uma sensação assim de liberdade mesmo, de uma experiência que eu nunca tinha feito, não sozinha, né? Eu consegui ler um capítulo do meu livro que eu tinha levado. Deus ajudou, porque quando eu tava finalizando, começou a chover, mas aí eu falei assim, não, eu vou ali, vou pegar uma água de coco, e se começar a chover eu termino de ler o livro. E foi isso que aconteceu mesmo. Quando eu fui pra comprar a água de coco, a chuva começou, e foi uma chuva, gente, não foi rapidinha não, durou uns 15 minutos a chuva, foi uma nuvem enorme, e foi ótimo porque eu consegui terminar de ler o livro. E olha que a gente precisa entender que até na chuva existe uma beleza. E aí, mesmo com a chuva, mesmo com o transtorno todo, eu vou falar pra vocês o que eu senti dessa experiência. Achei que foi legal. Por que foi legal, Ed? Mesmo com a chuva, mesmo você não tendo conseguido fazer da forma que você gostaria, porque de fato, gente, eu ia preferir 1000 vezes se tivesse um dia ensolarado, bonito, eu ali numa sombra, um pouco mais tranquila, sem preocupação, né, de que vai chover a qualquer momento. Óbvio que eu preferia assim. Porém, a gente não pode se privar de certas coisas porque a gente quer tudo perfeito. Porque a perfeição não vai existir. E se a gente só quiser fazer as coisas quando tiver um dia bonito, quando não tiver muito quente, quando não tiver muito frio, quando alguém for com a gente não vai fazer nada. Então eu decidi ir mesmo assim, mesmo com chuva, mesmo com tempo nublado, mesmo tendo só uma hora para poder aproveitar desse momento. Mas eu decidi ir porque eu estava disposta a quebrar isso, a quebrar de que eu só vou conseguir me divertir, só vai ser legal se eu for com alguém. Eu não vou porque eu tenho muita coisa em casa para fazer, e tinha mesmo. Deixar de aproveitar a vida, deixar de curtir o presente que Deus nos deu, que é a vida. A gente não vai fazer nada e a gente vai se acabar com as coisas, né, do dia a dia, com a nossa rotina, com as demandas que a gente tem. A gente não vai tirar um tempo para relaxar. E quando eu digo que a gente não precisa de um ambiente perfeito, de um momento perfeito ou de companhias para se divertir, isso é muito real. Porque durante muito tempo eu deixei de fazer certas coisas porque, por exemplo, né, hoje minha mãe ia caminhar comigo e ela não foi. Então, se fosse em outro momento, eu deixaria de ir, ia focar aqui na casa e não ia sair. E eu poderia me arrepender, porque de certa forma é uma distração, é algo que você sai da rotina, é algo que você sente aquela vontade ali de sair conhecendo lugares novos, aquela liberdade do vento batendo no seu rosto. Se eu parasse para analisar o tempo e falar assim, não vou porque vai chover, poderia nem ter chovido, sabe? Poderia do nada o sol apareceu, como é que tá acontecendo aqui agora. Nem parece que choveu tanto como choveu de manhã. Mas a gente às vezes acaba colocando muita desculpa, muito empecilho, colocando expectativa demais em certas coisas, em certas pessoas, em certos momentos. Sabe, essa sensação de que hoje eu vivi, eu não fiquei só em casa, só cuidando da casa, só fazendo comida. Fiz isso também, mas não foi o só, foi algo além. E a gente precisa ter essa reflexão. Será que eu tô vivendo ou eu tô sobrevivendo? Porque são duas coisas diferentes, duas coisas totalmente distintas. Às vezes você acha que está vivendo, quando na verdade você só está sobrevivendo. E acaba deixando de fazer o que precisa ser feito, né? E como eu falei, eu saí, o tempo estava nublado, gente. Metade estava sol, metade estava nublado. Já aconteceu também de eu desmarcar no dia anterior. Olha só. Desmarcar no dia anterior, porque a noite estava nublado, né? A nuvem estava ali a todo vapor, ameaçando chuva, e eu desmarcar um compromisso, ou a pessoa desmarcar comigo, e no outro dia, o dia tá maravilhoso, o céu tá limpo, tá lindo, e eu perder o ânimo e deixar de sair.
Sendo que muitas das vezes eu poderia ter aproveitado esse momento, mesmo que sozinha. Eu poderia ter aproveitado para admirar o dia, para admirar a natureza. Hoje mesmo, deixa eu contar para vocês, se eu não fosse hoje, eu deixaria de ver pai brincando com filho, avô brincando com neto. Eu vi um coelho, gente. Eu vi um coelho de coleira passeando com a dona. Eu vi surfistas, eu vi famílias, cachorrinhos, 3 cachorrinhos lindos caminhando. Tudo isso no intervalo de tempo relativamente curto, né? Porque eu tive 1 hora, sendo que meia hora praticamente foi na chuva, mas eu vivi. Sabe, essa sensação de que hoje eu vivi, eu não fiquei só em casa, só cuidando da casa, só fazendo comida. Fiz isso também, mas não foi o só, foi algo além. E a gente precisa ter essa reflexão. Será que eu tô vivendo ou eu tô sobrevivendo? Porque são duas coisas diferentes, duas coisas totalmente distintas. Às vezes você acha que está vivendo, quando na verdade você só está sobrevivendo. Você só está no automático da sua vida. E eu creio que Deus tem muito mais para nós. Deus nos deu esse presente que é a vida. E tudo que Ele quer de mim e de você é que a gente viva. E quando eu falo viver, é viver mesmo, é viver com intensidade, mas com sabedoria. Hoje eu não quis levar celular. Primeiro, porque eu estava sozinha, né? E de certa forma é um pouco perigoso. E segundo, porque eu queria de fato aproveitar o momento. Eu tenho certeza que se eu tivesse com o celular na mão, eu ia focar muito mais em estar registrando celular, eu ia estar preocupada com meu esposo que ia estar trabalhando, com minha mãe que estava em casa, se ela ia ter me mandado alguma mensagem. Eu não ia de fato relaxar, eu não ia de fato aproveitar o momento, admirar a paisagem como ela merece ser admirada, não só fotografada, mas ser visualizada e admirada de forma única. A imagem que eu vi hoje vai estar gravada no meu coração e na minha memória. Não na tela do meu celular, não na memória do meu celular, mas no meu coração. E a vivência que eu tive hoje também criou, assim, meio que quebrou, na verdade, barreiras para que outros dias possam vir e que eu possa desempenhar essa função de me amar mais, de amar mais a minha companhia, de achar que eu sou bacana, eu sou suficiente ao ponto de passar horas comigo e ser divertida. Eu vou confessar a vocês que eu tomei chuva hoje. Como eu falei, né? Caiu uma chuva lá. E eu tava rindo porque a chuva tava caindo. E a gente tem 2 alternativas na nossa vida, né? Ou a gente ri, ou a gente chora. Ou a gente agradece, ou a gente reclama. E eu vi um vídeo uma vez de uma família se divertindo na chuva e rindo na chuva e dançando, como que é muito legal. A pessoa pode fazer isso ou pode simplesmente reclamar, murmurar e ficar chateada, e enfim. E hoje eu pude perceber isso, o quão é legal a gente aproveitar a natureza, aproveitar as coisas simples dessa vida. Então hoje eu te encorajo, se você, assim como eu, passou anos e anos da sua vida, eu te convido hoje a dar esse passo, a dar esse start, a falar assim, não, eu vou me dedicar a aproveitar a minha companhia. Independente se a pessoa que, sei lá, combinou alguma coisa comigo não vai mais, ou se não tinha nada combinado, mas você por si só quer fazer alguma coisa, tome essa iniciativa. Você é a sua melhor companhia. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Mas de fato, você não tá nem sozinha. Tá você e a presença do Espírito Santo. Tá você e Deus ali com você ao seu redor, sabe? Tá a natureza. Você consegue muito mais sentir a presença de Deus, sentir as coisas lindas da vida quando você tá sozinha, admirando ali a paisagem, admirando as coisas do Criador. E você consegue ser muito mais ministrada, ter muito mais concentração, ter muito mais foco, ter muito mais sabedoria, sozinha ali, refletindo. Você consegue refletir, você consegue ser levado até a nível muito melhor e muito maior do que se você estivesse com alguém.
Com o passar do tempo, eu acredito que eu vou gostar cada vez mais disso, né? Dessa evolução, desse processo, desse ato de uau, é muito bom estar comigo. É muito bom ter a minha companhia, é muito bom aproveitar esse momento sozinha. É óbvio que é bom estar rodeada de pessoas, é bom você estar com um amigo, é bom você estar com um irmão, com seu marido, sua esposa, com seus familiares, é ótimo. Não tô dizendo que não é, não. Mas eu tô querendo trazer aqui nesse vídeo hoje que além de ser bom estar com pessoas, também é bom você estar sozinho, refletindo, agindo, se motivando, porque o que eu quero falar hoje para você é que você não precisa ter alguém para que você seja motivado, você não precisa ter alguém para você se distrair. Hoje Deus está te fazendo esse convite. Aproveite o momento. Não dependa de pessoas, não dependa de circunstâncias, não dependa de tempo, de ambientes. Deus te convida a caminhar. Deus te convida a aproveitar a própria companhia, porque estar sozinho também é bom. E talvez você que tá solteira aí, tá falando, eu não tenho nem ânimo mais de sair, eu não tenho nem ânimo mais de fazer nada. Tenha bom ânimo sim. Por quê? Porque você tem coisas lindas ainda para vivenciar. Você tem coisas lindas ainda para desfrutar. Deus preparou 1001 coisas para eu e você a gente aproveitar. Tem o mar, tem o parque, sabe? Tem o verde, a natureza, tem o sol, tem o céu. Vai sozinha admirar o pôr do sol. Sabe? Vai fazer alguma coisa, vai tomar um sorvete, vai no cinema sozinha, mas vai aproveitar a vida. Não deixe. A mensagem do dia é essa: não deixe de aproveitar a vida, porque você está dependendo de outras vidas para viver. Não deixe de aproveitar a vida, porque você está dependendo de outras vidas para viver. Você tem a sua vida, você tem a vida que Deus soprou em você e te deu o Espírito Santo, que é o Espírito de vida. Então, por si só, você é uma alma vivente, você é uma alma alegre, você tem a identidade de Cristo. E por onde você passar, você vai ser feliz, você vai ser alegre. Antes de eu dar continuidade, quero te dizer que se você está gostando desse vídeo, se tá fazendo aqui sentido para você, já deixa o seu like nesse vídeo, e assim o YouTube entende que ele é muito bom, ele é muito legal e vai entregar aí para mais pessoas, tá bom? Tem uma frase que eu levo comigo que é: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Esse ano eu já fiz algumas, né? Que foi andar de patinete, foi brincar de massinha com a minha família, e agora foi ler um livro na praia sozinha. Parece pouco, mas é um passo enorme. É um passo onde a gente quebra certas barreiras, a gente quebra certos pensamentos que não deveriam existir, mas acabam existindo. Você também já passou por isso? Deixa aqui nos comentários: Eide, eu já passei, eu quero melhorar. Vamos juntos quebrar isso, vamos juntos valorizar a nossa própria companhia. Coloca aí, Aliás, coloca aqui nos comentários o que é que você vai fazer nos próximos 7 dias que você nunca fez antes, que você tem vontade de fazer e nunca fez antes, por medo, por insegurança, sabe? Por receio de como que vai acontecer as coisas, como que as pessoas vão te ver, se você vai estar muito insegura. Eu confesso que eu fiquei assim, tipo, meu Deus, eu tô aqui sozinha, tá todo mundo ali meio que acompanhado, gente jogando bola, filho com o pai jogando futebol, e eu aqui sozinha, por medo de julgamento das pessoas, medo do perigo do dia a dia. O que é que tem te paralisado? Mas o que é que você hoje vai deixar para trás? Vai falar assim: hoje eu avanço, eu dou esse passo e eu vou fazer algo pela primeira vez depois de muito tempo. Eu fiz isso após 31 anos. E você? Qual vai ser o seu passo? O que é que você vai fazer nos próximos 7 dias, nos próximos dias da sua vida? Esse compromisso é nosso, hein? Então coloca aqui nos comentários que eu vou querer saber
tudo, pra onde você vai, o que é que você vai fazer, e vou cobrar depois, hein? Depois eu vou querer saber se você fez ou não. Me marca lá no Instagram, @_Eide Moura, e diz assim: eu hoje fiz isso, isso e isso, inspirada em Eide Moura, @_Eide Moura, que eu vou querer saber de tudo, combinado? É isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha aí para um amigo, para que juntos nós possamos avançar, juntas nós possamos dar continuidade aí às coisas boas dessa vida que o Senhor nos chamou para fazer. Um beijo no seu coração, que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo ele esteja dentro de você, trazendo luz, alegria, trazendo a identidade de Cristo na sua vida, porque você é iluminado, você é uma pessoa de luz, você é uma pessoa alegre, de fé, que vence todas as batalhas e as circunstâncias. Que sua semana seja incrível, viu? Assim como você. Um beijo no seu coração. A gente se vê semana que vem, em nome de Jesus, com muito mais alegria, com muito mais novidades, se Deus quiser.